Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar de tipos e ciclo das rochas. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para mostrar mais esse conteúdo lindo da ciência geográfica. Tipos e ciclo das rochas. Afinal, rocha não é tudo igual? Rocha não é pedra? Então, é pedra sim, mas quando a gente trata de geologia, na parte da geografia, é uma certa ofensa a gente chamar a rocha de pedra, tá? A gente vai chamar a pedra lá na parte da construção civil, vamos chamar na pedra preciosa. Aqui a gente vai chamar de rocha, fechou? Vamos entender dessa maneira? Ok, então no decorrer do desenvolvimento, da formação do planeta Terra, nós temos então modificações, ciclos, criações, estruturas, transformações que as rochas sofreram ao longo desses tempos. E quando a gente fala desse tempo, é o tempo geológico, aquele que durou milhares e até milhões de anos para acontecer algum evento, fechou? Dessa maneira, então, ele acabou passando por diversas transformações que deram origem a diversos tipos de rochas. Então, ela segue num movimento cíclico que perdura por milhões de anos e, é claro, nós não vamos conseguir observar a modificação dessas rochas ao longo de todo esse processo. Mas, claro, nós vamos perceber que tipos de rochas derivam de outros tipos de rocha ou de processos de movimentação, de placas tectônicas, ou de estrutura interna da Terra, ou de processos erosivos, sedimentares. Tudo isso a gente vai ver a partir de agora, fechou? Como eu falei para vocês, é um ciclo, então ele não tem começo, ele não tem fim. Mas para fins didáticos eu vou começar a partir da rocha magmática aqui, ok? Bom, a rocha magmática, ela provém do resfriamento do magma. Quando nós temos então um resfriamento rápido, superficial, nós chamamos essa rocha magmática de rocha extrusiva, ou também chamada de rocha vulcânica, porque acontece devido ao derramamento dos vulcões sobre a superfície ou sobre a erupção vulcânica. Nós chamamos ela então de rocha extrusiva. Um exemplo bem claro é o basalto, uma rocha enegrecida. Agora, quando esse magma se resfria no interior da Terra, nós chamamos ela de rocha magmática intrusiva, como por exemplo o granito, aquela pedra brita que nós utilizamos muito em construção civil, que ela tem ali os minerais bem salientes, mostrando ali pelo menos, tipos de minerais para a agregação desse granito, que é o quartzo, a mica e o feldspato. Claro, nós temos outros tipos de rochas extrusivas e intrusivas partindo da magmática, mas para fins didáticos essas duas é o suficiente para vocês entenderem. Seguindo esse ciclo das rochas, como eu falei, temos esse movimento, essas transformações, então essa rocha magmática ela começa com seus processos exógenos, processos aí superficiais de modelamento do relevo. E nós temos aí o intemperismo, a erosão e a pedogênese. O intemperismo é o processo de desintegração, de desagregação, de meteorização das rochas. A fragmentação, até transformar a rocha em areia. Nós temos então o intemperismo. Ah, Silvestre, mas isso não é erosão? Não. Esse é o primeiro processo erosivo. O intemperismo é a desagregação. Sabe aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? A água, quando acaba pingando na rocha, ela vai gerando impactos que vai desagregando a rocha. Isso é o intemperismo, mais precisamente o chamado intemperismo físico. Mas isso é uma outra aula que a gente vai seguir. Vamos entender que existe então o intemperismo, a desagregação da rocha. A partir do momento em que esse material desagregado é retirado dessa área original, nós temos aí sim a erosão, o processo erosivo, a retirada do material original. E a pedogênese? A pedogênese é quando temos esses minerais que foram feitos no processo de intemperismo com mistura de matéria orgânica que dá origem à formação dos solos. Aí nós temos a chamada pedogênese, fechou? Nesse processo de intemperismo, erosão, pedogênese, então, nós temos a sedimentação. Quando há a deposição destes materiais
num determinado campo, numa determinada superfície. E com pressão, com calor e o tempo, essa sedimentação gera esses sedimentos que vai formar o processo de litificação, ou seja, solidificação desses sedimentos que deram origem ao processo sedimentar. Assim, esses materiais que estavam ali todos desagregados começam a se compactar com a pressão, com o calor, com o tempo, formando as chamadas rochas sedimentares. E as rochas sedimentares, elas são divididas em 3 formas. Rochas sedimentares clásticas, ou também chamadas de rochas detríticas, rochas sedimentares biogênicas, ou também chamadas de rochas orgânicas, e rochas sedimentares quimiogênicas, ou também chamadas de rochas sedimentares químicas. As rochas clásticas, as rochas sedimentares clásticas, acontece por reagregação desses minerais, dessas matérias que foram sedimentados a partir do processo lá do intemperismo. Dessa maneira, então, eles voltam a se formar, se reagregar e dá origem a essa rocha sedimentar, como, por exemplo, o arenito, que é uma rocha sedimentar de origem clástica, de origem detrítica. Agora, as rochas biogênicas, ou também chamadas de rochas orgânicas, são rochas formadas a partir de matéria orgânica, restos de animais, de plantas, que acabaram tendo uma concentração de carbono. O carvão mineral é um bom exemplo de rocha biogênica. E agora as rochas quimiogênicas. São rochas que sofreram processos de reações químicas, ou seja ela pela evaporação da água ou pelo processo de dessalinização, dissolução de uma rocha, acaba-se tendo então uma nova rocha. É o exemplo aqui do sal. Aqueles desertos de sal, por exemplo, um dia foram lagos salgados, que sofreram uma evaporação, a água foi embora e todo o sal, todo aquele material químico existente naquela água antiga, agora forma uma rocha litificada chamada de rocha sedimentar quimiogênica ou uma rocha química, o sal. Assim, então, nós temos a formação das rochas sedimentares, que continua o seu processo de transformação dentro do ciclo das rochas, que começa a gerar aumento de pressão e temperatura. E esse processo de pressão e temperatura cada vez mais elevada dá origem, então, às rochas metamórficas. As rochas metamórficas, como o próprio nome está dizendo, sofreu um processo de metamorfose de uma rocha para outra. E ela é classificada simplesmente naqueles outros 2 tipos de rocha que vimos. Ela é chamada de rocha metamórfica magmática ou rocha metamórfica sedimentar, partindo da onde ela veio. Se ela veio, obviamente, a partir da sedimentar, ela é chamada de rocha metamórfica sedimentar. Se ela acabou vindo devido aí às rochas magmáticas, nós tivemos então a rocha metamórfica de origem magmática. Manjou? É simples, né? Dessa maneira, então, nós temos a modificação da sua estrutura química. E essa modificação da estrutura química, então, transforma o granito, que é aquela rocha magmática intrusiva, em gneiss, por exemplo. Ou, por exemplo, a argila, que é o material ali sedimentado, que é parte daquela pedogênese, em ardósia, é uma rocha metamórfica de origem sedimentar. Assim, então, nós temos essa formação que pode vir tanto da parte sedimentar quanto da parte magmática. E sim, essa rocha metamórfica ela também pode seguir por 2 caminhos. Ou ela vai estar na parte mais externa e vai fazer os processos exógenos de modificação do relevo, aquele do intemperismo, da erosão e da pedogênese que eu já havia falado para vocês, ou ela vai seguir o caminho dos movimentos, dos processos de modificação endógenos do relevo, que é o quê? Quando ele vai para o interior da Terra e forma o processo de fusão, ou subducção, onde essas rochas acabam entrando em contato com o manto novamente e se dissolvendo. Assim, essa rocha ela se transforma novamente em magma. E esse processo da magma vai gerar o resfriamento, que vai dar origem às rochas magmáticas. Ou então, ela pode seguir, como eu falei, o caminho do processo exógeno. E aí ela vai sofrer todos os movimentos externos, o intemperismo, erosão e pedogênese, e vai formar novamente a rocha sedimentar futuramente.
Então percebam que isso aqui é um ciclo, que isso aqui é um movimento, que obviamente é imperceptível à visão humana, uma vez que o ciclo geológico, as idades, as eras, os períodos, são muito maiores do que nós, enquanto seres vivos, conseguimos perceber. Mas é importante entender que esses ciclos das rochas são extremamente importantes para entender toda a estrutura de relevo, seja ela com modificações internas ou modificações externas do relevo. Eu vou sair de cena. Vocês vão dar aquele print, vocês vão tirar foto e vão mandar bem no estudo, hein? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau, tchau!